Boa noite, um prazer enorme estar aqui hoje, nessa noite, falando com vocês sobre esse programa Mulheres de Luz. É um programa inovador que está vindo junto com uma grande companhia. É uma iniciativa nossa, da nossa equipe, e eu tenho certeza que ao final dessa apresentação você vai compreender e vai fazer muito sentido para você. Esse é um programa que nós mulheres pensamos justamente porque através de uma oportunidade de negócios que você vai conhecer aqui nessa noite, você vai ter a chance de se profissionalizar e também construir um plano de carreira. Tá? A oportunidade de negócios que a gente vai conversar nessa noite é através de uma empresa chamada Alexandria. Então, sejam todas muito bem-vindas. Né? E a pergunta que eu te faço nessa noite, não precisa responder, é só pensar aí, você conhece alguém que paga conta de luz? Nós, mulheres, né, estamos sempre preocupadas, né, com o orçamento doméstico, com as contas de casa, né, como gerar mais dinheiro. Então, a partir dessa pergunta, anota ela aí. Se você tiver como anotar nesse momento, é justamente a partir dessa pergunta que o nosso negócio vai se desenvolver. E dessas pessoas, quantas gostariam de pagar até 20% menos na sua fatura de energia? Essa é a grande pergunta. Agora, você que está aqui hoje conosco, já imaginou ganhar 40% do valor da conta de energia das pessoas que você conhece e ainda construir uma renda extra? E eu quero dizer para você que está tudo pronto para que você possa, de fato, se desenvolver. Bem, deixa eu te explicar, e talvez você que está aqui hoje nunca tenha pensado como que a energia chega na nossa casa. Mas, a partir dessa explicação, você vai entender como vai funcionar esse negócio, tá? A energia, atualmente, convencionalmente, ela é produzida, né, numa hidroelétrica, numa termoelétrica ou numa usina nuclear, né? A gente sempre pensa que a concessionária que a gente recebe a fatura de energia, ela é quem produz energia. Não é assim que funciona. Quem produz a energia são outras empresas, né? No caso, hidroelétricas e termoelétricas e usinas nucleares. A concessionária, ela tem o papel de distribuição, fazendo com que a energia chegue com eficiência aí na tua residência. Então, só que esses modelos de hidroelétrica, termoelétricas, elas estão cada vez mais se tornando ultrapassados. E o custo da geração dessa energia, ela fica enorme. Né? Não é à toa que, quando a gente depende da água para produzir energia, através, por exemplo, das hidroelétricas, quando chega nessa época do ano, junho, julho, agosto, que é uma época de mais seca no Brasil, por exemplo, a gente começa a entrar o quê? Na bandeira amarela e vermelha. E a gente já sabe que quando entra no noticiário, né, nos canais abertos, que as bandeiras tarifárias vão mudar, a gente já logo pensa, nossa, o salário ele não aumenta, né? Mas as tarifas elas estão anualmente aumentando. Né? E pensando nisso, e aí eu quero chamar a atenção para você, que está aqui hoje, é que o futuro, de fato, ele já começou. Aline, mas como assim? Sabe aquela conversa que a gente tinha lá no passado, de falar sobre energia renovável, energia solar, né? Que parecia algo tão distante? Pois é, esse futuro já começou, esse futuro é o agora. E você que está aqui nessa sala hoje conectada, está, de fato, na linha de frente, e eu quero dizer para vocês que nós seremos responsáveis por levar essa informação Brasil afora, se assim você desejar. O convite que eu te faço aqui hoje é que você se torne uma grande empreendedora, transmitindo essa informação a nível nacional. Esse vai ser o nosso papel daqui para frente. Eu quero dizer para vocês que, a partir de hoje, nasce uma grande e nova profissão. E você que está aqui hoje pode ser protagonista de toda essa história. Tá? Então, o que a energia solar tem de garantia e benefício em relação às outras formas de produção de energia? Na tela anterior, a gente viu que a energia ela não é gerada pela concessionária. Né? A concessionária ela tem o papel de distribuição. E eu só me atentei para isso quando eu, de fato, vi uma apresentação como essa, como vocês estão vendo aqui essa noite.
E olha que interessante, a energia solar e a eólica, elas são energias muito mais baratas de se produzir. Primeiro, porque as condições do nosso país, né, em termos de território, abrangência, né, nós estamos na linha do Equador, né, então a gente tem uma abrangência do Sol enorme. E por que não aproveitar esse tipo de energia e esse tipo de recurso natural que nós temos para a geração de energia mais barata? Né? Então, e é exatamente aí que chega a Alexandria, onde ela produz, através das geradoras, né, e das parcerias que tem com geradoras, ela produz energia, gera desconto, injeta, na verdade, essa energia nas concessionárias, e a partir de agora nós teremos aí, de fato, a possibilidade de desconto por consumir energia mais barato. A concessionária, ela precisa, né, é o que acontece, né, através desses créditos de energia, a concessionária, ela passa a nos fornecer energia mais barata. E quais são, ali, os benefícios, né, de se consumir energia mais barata? Conforme eu falei para vocês, gente, nós estamos aqui como protagonistas. Então, a gente que está aqui conectada hoje, temos a missão de levar essas informações de benefício para as pessoas, né? Primeiro, porque é um investimento zero. A pessoa não vai ter multa contratual por consumir ou por fazer a sua portabilidade de energia. Ela não tem preocupação com variação de consumo, porque quem continua fornecendo energia é a concessionária. Ela que tem o papel de estabilizar a energia, né, de transmitir, de fazer tudo o que tem que ser feito, manutenção dos cabos, né, em cada cidade aí tem uma concessionária, e tem, junto a tudo isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né, que regulamenta todo esse mercado. Então, descontos garantidos no valor total da fatura, isso também é algo incrível que essa grande empresa vem trazer, e contribuir, lógico, né, com o meio ambiente. Todos nós, quem aí não passa, às vezes, por alguns lugares, né, da sua cidade ou no seu bairro, e fica, às vezes, preocupado com a forma que é tratado o meio ambiente. Eu me preocupo muito toda vez que eu vejo um desmatamento ou um córrego poluído, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem esse problema muitas vezes, e a gente fica entristecido, né? E que tal a gente, onde a gente pode atuar, a gente fazer a diferença? Esse é o convite que eu quero te fazer essa noite. Então, Aline, mas como é que isso funciona? Né? Primeiro, eu preciso te esclarecer que isso é pautado, essa nova profissão que está surgindo, é pautada a partir de uma lei que foi aprovada, chamado de um projeto sobre portabilidade da conta de luz, onde os consumidores agora têm o direito de escolher qual é a fonte de energia que ele quer consumir. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, regulamentou essa lei 14.300 em 2022, e isso é considerado um marco legal da micro e mini geração distribuída de energia. E eu quero te dizer aqui uma coisa, às vezes você pode olhar assim, nossa, 2022 já tem 3 anos, mas você sabe que muitas vezes as leis, elas são regulamentadas, mas demora a entrar no mercado justamente porque é necessário que as empresas se organizem e se interessem em divulgar esse tipo de produto. Então, para que isso se popularize, né, além de tudo que já foi feito, né, com relação à e a mini geração de energia, né, o Brasil, né, através de uma portaria, ele sancionou, né, uma lei de isenção total de ICMS, né, desde 2022, para que haja um incentivo das pessoas passarem a consumir energia renovável no nosso país. Então, olha que interessante. Vários estados, atualmente, eles têm isenção, né? Ou seja, quem opta por consumir energia renovável, energia limpa, energia gerada de forma sustentável, tem aí isenção no ICMS. Então, isso é fantástico. Depois, só de curiosidade, se você tiver uma conta de luz aí, uma conta de energia aí na sua casa, dá uma olhadinha qual é o valor de ICMS que é cobrado sobre o total da sua fatura. Gente, é um valor muito alto, muito significativo.
E a gente passar a ter isenção também é algo extraordinário. Isso aqui, gente, faz parte de um incentivo federal desde 2022 e que os estados, eles garantem essa isenção, tá bom? Continuando aqui a nossa apresentação, vamos falar um pouco desse mercado de energia, para que você possa saber, de fato, onde a gente está inserido, né? Porque é muito importante a gente saber o tamanho e as dimensões desse mercado. Né? Eu não sei se você já foi convidado a empreender em e-commerce, em franquia, ou em cosméticos, não importa, ou qualquer outra área, artesanato, não sei. Mas comércio, né? Não só o e-commerce, né? Que é o comércio online, mas o comércio físico. Mas olha o tamanho do mercado de energia. Sabe por quê, gente? Porque ninguém consegue ficar sem energia, né? Seja pela luz, né? Pela internet, pelos produtos que a gente consome, né? Nós nascemos já dentro, né? de residências com energia, né? A gente não nasceu no século XIX, por exemplo, né? Onde a energia ainda estava começando a ser popularizada. A gente nasceu no século XX, então a gente tem a energia aí como o maior produto, né, do mercado mundial. Eu não estou falando só de Brasil, tá? Mas olha só o tamanho desse mercado aqui no Brasil. São mais de 90 milhões de unidades consumidoras. Então, pensa aqui comigo. Você está aqui nessa noite, sendo convidado, para levar uma informação de algo que está surgindo no nosso país. Esse é o convite, né? E a Alexandria, quem é essa empresa? Conforme eu falei para vocês, e já deve ter dado para perceber, eu falei um pouco do histórico desse modelo, desse mercado, e agora eu vou falar um pouco mais da empresa e da oportunidade que está por trás dela. Esse é o nosso presidente, né? Essa é a missão da empresa, transformar o setor de energia no Brasil, pautado justamente naquela lei 14.300, oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis e acessíveis para os nossos clientes. Essa é a fala, né, do nosso presidente, CEO, fundador Alexandre Brandão. E o que a Alexandria produz? A Alexandria, ela é uma empresa que produz energia renovável e energia limpa e sustentável. Né? Então, a partir dessa lei, a Alexandria entendeu o tamanho e as dimensões desse mercado, e nós que estamos aqui hoje, estamos conectados justamente para popularizar essa informação. Deixa eu falar um pouco da história dessa empresa, para que você entenda a trajetória dela. Em 2017, a Alexandria é fundada com o propósito de colocar o poder de produzir e utilizar e comercializar energia ao alcance de todos. Né? Então, essa foi a missão e foi o desejo da empresa lá em 2017. Em 2018, nós iniciamos a venda de contratos de energia para grandes empresas. Então, a Alexandria ela é muito conhecida no mercado por atender grandes grupos industriais, como a Ambev, o Grupo Positivo, o Grupo Marista. Então, ela já tem um histórico desse mercado de energia, instalação de geração de energia solar no mercado já há algum tempo. Né? Em 2019, a empresa focou na expansão do fornecimento de energia. E em 2020 e 2022, a Alexandria registrou um crescimento impressionante de 1.500% na operação dela. Então, ela teve um salto gigantesco. Por quê? Porque foi justamente nesse período que o direito de escolher a fonte de energia estava se popularizando no Brasil. Através do que, Aline? Através das isenções, né? As empresas de médio porte, as indústrias de médio porte, o campo, né? As grandes fazendas brasileiras começaram a adotar fazendas solares como alternativa de energia, de consumo de energia limpa. Tá? E quando foi em 2023, a Alexandria continuou essa expansão, só que com foco, e aí é que a gente entra, para vocês entenderem, na expansão no fornecimento de energia para todos, tanto para todos, que eu digo para todos os estados, né? Em 2024, ela lança a plataforma Lex, que é para democratizar o consumo de energia para as residências também e comércios de todos os tamanhos. E é exatamente aí que a gente começa o nosso bate-papo. Então, quem pode, a partir de agora, né, a partir de 2024, finalzinho
do ano. Foi quando a Alexandria lançou, né, o nosso aplicativo. Eu vou já matar a curiosidade de vocês e apresentá-lo. Né? Ela começou a popularizar isso, né? E você que está aqui hoje, você está sendo protagonista dessa história, porque nós estamos ainda em pré-marketing, tá? Você vai entender também do que significa isso. E quem pode consumir essa energia que a Alexandria produz? Todos que buscam redução de custos na conta de energia. Escolas, universidades, hospitais, clínicas, padarias, restaurantes, academia, empresas de todo porte, shoppings, mercados, produtores rurais. Então, quem você conhece aí no seu bairro ou próximo de você que gostaria de economizar, e aí eu volto naquela pergunta inicial, que gostariam de reduzir o valor da conta de energia? Imagina só você sair de uma conta de energia que, indiscutivelmente, você tem que pagar todos os meses, e se pagar com atraso, ainda vem com multa e uma série de coisas, né, juros. Imagina você ter a possibilidade de reduzir, por exemplo, uma conta de R$ 1.000, de R$ 500, de R$ 200, para uma conta de 1.000, por exemplo, para R$ 900. Seria bom ou excelente? Eu acredito que seja excelente, porque como a conta de energia é algo que a gente paga todos os meses, eu acho que todo mundo, né, nós mulheres principalmente, a gente fica pensando no custo anual das coisas. Né? Porque, imagina, se eu puder reduzir R$ 100 da minha fatura de energia durante todos os meses, eu estou falando de uma economia de R$ 1.200 por ano. Gente, isso dá para gerar uma poupança muito bacana. Você já parou para pensar nisso? Usar a redução do custo da sua energia de algo que não tem jeito, a gente já tem que consumir mesmo. Né? Mas se você puder consumir de forma mais barato, com custo menor, poxa, é algo fantástico. E lembre-se, lembra dos benefícios daquela tela que eu mostrei, os benefícios? Você não tem fidelidade, você não paga nada por isso, você não precisa instalar placa solar no seu telhado para poder consumir energia solar. Né? Então, é fantástico. Aqui alguns parceiros, né, da Alexandria, lá daquela época, né, que eu falei, que quando a Alexandria, de fato, atendia, trabalhava, né, para as grandes indústrias, né, a Ambev é uma delas, tá? A Cacau Show é uma atual grande parceira, né, da Alexandria. No início do mês passado, inclusive, se não me engano, ou no meio da quinzena, a Cacau Show teve a convenção anual dela para os franqueados. E quem estava lá presente? A Alexandria, porque a Alexandria ela leva essa solução, né? A Cacau Show também é um Lex, né? Ela leva essa solução energética de consumo, né? Porque imagina, o que uma loja de chocolate precisa, gente? Luz, né? Para iluminar, para trazer aquele desejo de consumo, e, sobretudo, tem que ter o quê? Quem se arrisca aí? Um ar-condicionado, né? Potente, porque o chocolate ele não pode variar. Né? Ele não pode derreter. Imagina o fornecedor, o dono da loja ter um prejuízo porque houve um problema onde ele tem estoque, inclusive, não é só o que está ali aparente, né, na prateleira, mas ele não pode correr o risco, né, por exemplo, ter falhas, né, na temperatura da loja. Então, imagina a fatura de energia desses empresários. O valor é alto, não é? Agora, imagina, a Alexandria entrou justamente para trazer essa solução para essa empresa, reduzir os custos para o franqueado, trazendo esse grande benefício aí através dos créditos de energia. Esses são os parceiros, né, da Alexandria, atualmente, a CEMIG, que é a concessionária de Minas Gerais. Aqui no Rio, parceiros são o Show, a Moedo, o Grupo Positivo é uma grande indústria, né, de conhecimento, vamos dizer assim. O Supermufato é um grupo gigantesco, né, atacadista e varejista no sul do Brasil. Né, o Grupo Educacional Bom Jesus, a Fertipar, que é uma indústria de fertilizantes. Então, gente, grandes parceiros e tantos outros, tá? E a própria Cacau Show. A relevância de mercado, depois eu posso até disponibilizar para vocês todas essas matérias, né, onde a Alexandria foi citada, né, por se tornar a empresa que está popularizando a energia solar no Brasil. Aí eu entendi, achei fantástico, né? Olha, que incrível, não conhecia a Alexandria, de fato, é uma grande empresa, e você vai conhecer aqui, e a gente não conhecia porque ela era uma empresa que atuava na indústria, né? Ela trazia soluções energéticas na indústria. E hoje, a Alexandria ela está trazendo soluções energéticas para nós,
E nós precisamos popularizar isso, né, através desse modelo de negócios. E eu, a partir de agora, vou te dizer como que isso vai funcionar. Então, você que está aqui hoje conectada, como convidada, vai se tornar uma empreendedora Lex, né? Vai abrir a sua franquia na palma da sua mão. Você vai oferecer às pessoas essa solução, né? Justamente para quem paga a conta de energia, e oferecer também a oportunidade de negócio. Aline, mas por que eu ofereceria a oportunidade? Porque nós estamos num período de expansão de mercado. Então, nós também podemos oferecer a oportunidade de uma pessoa que você conhece, não importa quem seja, se tornar um empresário, um empreendedor Lex. E, a partir daí, a empresa vai fazer todo o trabalho, né? Quando você conecta uma fatura de energia através do aplicativo, a empresa vai fazer todo o trabalho e a gente recebe comissões semanais, mensais e prêmios por isso. Então, para que a gente possa, de fato, fazer esse trabalho de uma forma bem feita, hoje nós estamos dando start nesse programa Mulheres de Luz, porque além da gente construir essa expansão, nós, da nossa equipe, nós tomamos a decisão de que outras mulheres precisam estar aqui também apresentando a oportunidade de negócios e também se tornando empresárias, empreendedoras e empoderando outras mulheres e fazendo um trabalho, inclusive, de equipe, né? E está tudo pronto, tá? Eu vou falar para vocês que nós já temos uma data, nós já estamos, melhor dizendo, programando uma data justamente para que mulheres que tenham interesse em se tornar empresárias, performarem com excelência nesse projeto com a Alexandria, se tornarem líderes de expansão, inclusive a nível nacional. Nós vamos ter esse programa para dar suporte, para que você realmente possa se tornar uma mulher referência. Eu estava conversando esses dias com a Fernanda, e nós temos mulheres muito com visões assim empresariais enormes já na nossa equipe. Estava conversando com a Elisa também, e são pessoas que, de fato, têm uma trajetória, uma história para compartilhar incrível. Né? Eu também estava compartilhando, e é isso que nós vamos fazer também nesse programa. Através das nossas experiências e vivências, nós iremos ajudar outras mulheres que tanto desejam, né, se tornarem mulheres empresárias e empreendedoras nesse segmento, para que elas possam despertar toda essa luz, tá bom? Então, por que o programa Mulheres de Luz ele acontece? Ele acontece para aquelas mulheres que, de fato, querem construir uma carreira aqui na Alexandria, para que elas possam ter como eu posso dizer aqui, me fugiu a palavra, mas elas possam ter a certeza de que elas vão construir um trabalho, né, uma carreira de sucesso. Tá? Eu não sei se vocês, qual é o ponto de referência, né, que vocês têm, mas eu percebo, e é bem nítido para todas nós, né, que em todos os ambientes empreendedores, de empreendedorismo, né, de desenvolvimento e expansão de mercado de grandes empresas, a gente vê muitos homens fazendo esse trabalho. Né? E eu quero aqui encorajar você que está aqui, né, para também se tornar uma líder de expansão e construir o plano de carreira, né, e entusiasmar e empoderar outras mulheres, para que elas também estejam apresentando e levando essa oportunidade de trabalho para outras mulheres. Porque, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, desejam empreender, desejam voltar ao mercado de trabalho, e, às vezes, elas não querem, por exemplo, fazer um trabalho voltado para comércio, para e-commerce, não querem se tornar lojistas, né? Porque, na maioria das vezes, é um negócio que está muito associado, às vezes, à mulher, né? Ou, às vezes, ela não quer trabalhar com a área de artesanato ou área alimentícia. E aqui a gente pode fazer um trabalho espetacular, tá? Então, para esse plano de carreira, você começa, todos nós, começamos como Lex White. Né? Todo mundo que abre o seu negócio com a Alexandria, e é exatamente isso, gente, é na palma da sua mão mesmo, tá? Você começa o seu trabalho, pode ser até, inclusive, pelo seu telefone. E quando você começa a fazer a portabilidade da fatura de energia, imagina só,
A gente está aqui batendo esse papo, eu não recomendo que você faça isso, é só uma questão hipotética, né? Imagina que você terminou essa reunião e já vai falar com um parente, né? Ou com a vizinha. E essa vizinha, nossa, eu quero reduzir sim a minha fatura de energia, ela está vindo R$ 500, R$ 700, R$ 1.000, né? E como é que é feito? É muito simples. Cada ponto de energia consumida vira um ponto aqui no negócio da Alexandria. Então, para você atingir os níveis no plano de carreira, ele fica bastante fácil, tá? Não é nada complexo. Ele precisa, sim, é claro, é um aplicativo, a gente tem que aprender um pouquinho os detalhes desse aplicativo, né? Ele é intuitivo, mas é necessário que a gente tenha um pouquinho de conhecimento técnico, né? Para que a gente possa transmitir segurança, né? E confiança para quem vai fazer, inclusive, o trabalho, se assim você desejar, em ter equipe, né? Para que ela possa conhecer e desenvolver o trabalho, tá? Mas não é nada que seja impossível. E em pouquíssimos minutos, a partir do momento que você coloca uma fatura de energia dentro do sistema do aplicativo, em segundos, melhor até dizendo, é gerado uma simulação, uma proposta do valor de custo que a pessoa passa a economizar, tá? Então, gente, a Alexandria, ela está, de fato, dentro desse mercado aqui de economia compartilhada. Todo mundo já ouviu falar de Uber, né? O Uber conecta motoristas a pessoas que precisam de locomoção. E a Alexandria? Ela conecta pessoas que pagam conta de energia às geradoras de energia solar que produzem energia mais barata. E, por conseguinte, essas pessoas passam a pagar menos. Tá? Então, essas são as telas que vão aparecer aí no aplicativo de vocês, de descontos para os clientes. Isso, como eu falei, né, de uma forma muito rápida, sem burocracia, a gente já apresenta para o cliente aí a economia que ele poderia estar fazendo anual nas bandeiras tarifárias, inclusive, tá? 6 horas, pouco. E justamente o desconto que ele conseguiu naquele momento. Então, é muito bacana, gente, porque trabalhar levando benefício, trabalhar levando solução para as pessoas, é muito bacana. É um trabalho de consultoria, tá? É um trabalho que eu amo fazer. Eu amo conversar com as pessoas, levar essa informação. Eu faço, inclusive, pesquisa de mercado, peço indicação aos meus amigos, porque todos os dias a gente conversa com pessoas que querem reduzir. E aqui, gente, é a tela onde a Alexandria está vendendo o produto. Qual é o produto que a Alexandria vende? Energia. E por ser produzido em fazendas solares, ter energia mais barato, né? Ela tem essa possibilidade de desconto. Muita gente pergunta isso. Mas o que a Alexandria está vendendo? A Alexandria está vendendo energia, tá? E através dos créditos de energia, o cliente ele vai passar a pagar uma fatura de energia com valor com desconto, tá? E como eu falei para vocês, se assim você desejar, existem 7 formas de ganhos. Né? Se você tiver o desejo de expandir o negócio e avançar no plano de carreira, você pode avançar no plano de carreira fazendo carreira solo, mas você também pode se profissionalizar. E esse é o convite do Mulheres de Luz, que é um programa que nós iremos profissionalizar essas mulheres para que elas possam aprender a fazer a gestão, a planejar, né, todo esse trabalho com equipe. Tá? Quando você tem uma equipe, você vai passar você passa, vamos dizer assim, você participa de todas essas formas de ganhos, tá? Porque se você faz apenas você a portabilidade, você cresce no plano de carreira. Você tem todas as portas abertas para você. Mas alguns bônus você passa a não ter acesso, tá? Então, quando você toma a decisão em se tornar um líder de expansão, você abre todas as outras possibilidades de ganhos, tá? Gente, eu vou pedir só para ver se tem alguém com o microfone aberto, não sei quem é. Eu acho que é o Charles. Deixa eu... Então, vamos começar aqui para você que tomou a decisão de crescer e expandir no plano de carreira. Todas as vezes que você faz... Desculpa, voltando aqui. Esse é o bônus da indicação de comissão, tá? Então, toda vez que você faz a portabilidade, que é o nome que nós damos, né,
para aquelas pessoas que vão sair do consumo da energia da hidroelétrica e passar a consumir energia solar, tá? Ela vai colocar a proposta no sistema, vai colocar, desculpa, a fatura de energia, e aí ela vai receber, aquele Lex, aquele consultor, ele tem a possibilidade de receber 40% do valor, tá? Da portabilidade feita daquele consumo médio de energia. Então, por exemplo, lá na fatura de energia, a fatura de energia ela é composta por 4 itens. O consumo de fato da energia, a tarifa do uso de distribuição, as taxas, tá? Os impostos, melhor dizendo, e a tarifa de iluminação pública. Tá? Guarda essa informação aí, muito importante. Então, baseado no consumo, a Alexandria ela vai pagar a comissão para você, baseado no consumo da energia. Tá? Ela não tem como pagar comissão em cima dos outros itens da fatura, porque o que ela vende é energia. Tá? Então, você vai receber 40% do valor da energia consumida pelo cliente. Gente, é bom ou excelente? É excelente. Então, todos os dias eu estou em busca de contatos, de clientes, de pessoas que eu possa, de fato, fazer a portabilidade. Tá? Então, imagina aí você fazer a portabilidade de uma fatura de R$ 500. A gente está falando de uma comissão de R$ 200. Agora, imagina você fizer 10, gente, no mês todo, 10 faturas com valor faturável de R$ 500. A gente está falando de um valor faturável de 5 mil. Nós estamos falando de R$ 2.000. Primeiro, você pode levar essa informação para pessoas que, às vezes, estão com um filho pequeno em casa, não pode sair de casa. Pessoas que talvez já estejam até aposentadas, mas gostariam e acreditam que pode dar mais, né? Mas às vezes não quer estar saindo de casa. Gente, isso é um trabalho que dá para fazer do seu telefone, mandando mensagem de WhatsApp, mandando um oi, tudo bem, né? E levando uma informação de forma profissional. Eu sempre costumo dizer, não tentem explicar essa apresentação que vocês estão vendo aqui, que já deve estar em torno de 10 minutos, né? Não, peraí, 30 minutos, 40 minutos, tentar resumir e explicar pelo telefone. Eu acho bem difícil funcionar, tá? Eu acho que o certo é você fazer um convite profissional e trazer a pessoa para cá, para dentro da apresentação, tá? No final, vou esclarecer, inclusive, algumas coisas, as perguntas frequentes que as pessoas fazem, tá? Agora, imagina você se tornar um profissional, se dedicar 100% a esse negócio e ter aí uma média de contratos de 30 contratos, né, de valores variados. Aqui é só um exemplo matemático. E ter um ganho, uma renda mensal, só você fazendo esse trabalho de R$ 6.000. Gente, você pode escolher a hora que você vai trabalhar. Você pode fazer do lugar que você estiver. E você pode planejar o seu futuro. Porque a partir de uma renda que você gera, você pode começar a fazer uma poupança para colocar alguns projetos seus que talvez estejam aí parados, engavetados, para começar a sair daquela zona do sonho, do planejamento mental, para algo mais estabilizado. Né? Então, é isso que eu sempre chamo a atenção das pessoas. Existe o bônus de recorrência. Esse bônus de recorrência já tem a ver com a carteira da sua rede. Tá? Então, você que se tornou um empreendedor, uma empreendedora, né? E começou a expandir o mercado, levar essa informação para outras pessoas que querem empreender, e eu recomendo que você faça isso de forma profissional. Tá? Todas as vezes que o cliente seu e do Lex da sua equipe pagar a fatura de energia, você recebe 0,5 de comissionamento todos os meses, baseado no valor de consumo da energia. Então, imagina aqui, eu, Aline, né, estou aqui, e fiz aí a portabilidade de muitas faturas de energia. Todos os meses, a partir de agora, quando o cliente pagar a conta dele de energia, eu recebo 0,5. E a Aline, quando ela passa a fazer um trabalho profissional, expandir uma rede de consultores, né, e esses consultores também gerarem, né, um trabalho de portabilidade, você recebe 0,5 de comissão por essa recorrência. E sabe por que a gente recebe, gente? Muitas vezes as pessoas perguntam, porque você está fazendo a gestão de uma equipe.
E nada mais justo que, por esse trabalho que você está desenvolvendo, você seja comissionado por isso. Né? E aí, quando você tem uma equipe, você passa também a receber bônus de portabilidade indireta. Lembra que eu falei que quando você faz a portabilidade, você ganha 40% do valor da energia consumida pelo cliente? Né? E quando você indica um novo consultor e essa pessoa faz parte da sua equipe, e você começa a crescer no plano de carreira, você recebe 2% daquele seu primeiro indicado. Mas se essa pessoa também tomar a decisão de começar a construir uma rede de consultoras ou de consultores, isso cresce exponencialmente. E a Alexandria, por você fazer um trabalho nacional, né? Porque se você está em 8º nível, provavelmente você já saiu aí do seu bairro, você já saiu do seu estado, você já está expandindo e tendo equipes em vários lugares do Brasil, ela vai te pagar 2% em cada nível, tá? 2% de cada fatura da sua equipe. Gente, isso é muito dinheiro, tá? É muito significativo. E o bônus de indicação de novos leques. Então, toda vez, e a empresa lançou uma promoção fantástica, porque ela justamente quer pegar esse período de início do 2º semestre, né? E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Esse início do 2º semestre, ela quer causar um grande boom no mercado, né? E ela está trazendo uma grande promoção, né, de pagamento, de remuneração para nós. Tá? Depois, o Lex que te convidou pode te esclarecer melhor. Tá? Mas se você indicar mais de 5 pessoas para se tornarem empresários também e consultores da empresa, você vai receber a comissão dobrada no primeiro nível de indicação. Tá bom? Bem, não para por aí. A gente tem aqui o bônus de ativação, como é um negócio, como é uma franquia, apesar de ser pelo celular, né? É algo tão inovador para a gente, né? Mas não deixa de ser uma franquia. Você vai pagar uma taxa mensal de manutenção. Né? O valor é muito baixinho, é R$ 29,90. Estou até antecipando aqui para vocês, tá? Porque o aplicativo, ele, o tempo todo, ele gera atualizações, né? Ele nos notifica, né? Então ele precisa ter uma manutenção. É como se fosse uma taxa de franqueado, tá? E todas as vezes que os consultores da sua rede fazem essa ativação, você vai passar a receber R$ 2 dessa ativação, ou seja, a empresa ela nem fica com toda a fatia desse pagamento, ela distribui, porque ela sabe que você está ali atento a tudo que está acontecendo na sua rede de consultores, tá? O pool de liderança é justamente quando você está com uma abrangência bem grande, né? Quando você se torna um Lex Gradient, você recebe 0,5 dividido entre todos os Lex, ou seja, aqui de fato é você ser um franqueado master, né? Você se tornar um empresário grande, e é isso que eu desejo para todos nós que estamos aqui conectados, tá? Imagina você, no plano de carreira, daqui a pouco está recebendo mais 0,5 de tudo que a empresa produz nacionalmente. Gente, eu não quero adiantar muito para vocês, mas a Alexandria, ela vai sair nesse 2º semestre em todos os meios de comunicação que vocês possam imaginar nesse país, tá? Tamanho é o barulho que ela vai fazer. Tá? E não para por aí, a empresa passa também a reconhecer a gente com viagens em prêmios. Isso é um grande incentivo, porque imagina só, você está a bordo de um navio de cruzeiro e ter a possibilidade de estar conversando, trocando informações com aquelas pessoas de sucesso. Eu costumo dizer que a gente é sempre a média, né, das 5 pessoas que a gente convive. Né? E é muito importante, e parece besteira, mas é uma pura realidade. Quando a gente se conecta com pessoas positivas, pessoas que olham para frente, pessoas que querem mais dessa vida, pessoas que não só pensam na questão financeira, familiar, mas pensam em melhorar a vida comunitária, né, levando informação de qualidade. Eu tenho certeza que a maioria, se não 90% dos seus vizinhos, ou das pessoas que estão próximas de você, não sabem da Lei 14.300. Não sabem. E nós estamos aqui para levar essa informação. Né? A gente não pode comercializar a lei, mas a gente pode comercializar a energia agora sustentável.
né? A gente leva o benefício da isenção, a gente informa o cliente, olha, sabe o fulaninho que tem placa solar? Ele desfruta dessa isenção. Você sabe como funciona as placas solares que tem no telhado da pousada, ou da padaria, ou do comércio, ou de um vizinho que tem placa solar? Eu sempre gosto de fazer as perguntas adequadas, porque às vezes o cliente e a pessoa que a gente está conversando, ela nem sabe como funciona. Então, aquela energia produzida por placas solares, por exemplo, ela não é consumida pelaquela unidade comercial, residencial ou comercial. Né? Por quê? Porque precisa de estabilizar aquela energia. Aquela energia ela vai para a concessionária, tá? Ela vai para a linha de transmissão da concessionária, a concessionária mede aquela produção e devolve ao cliente créditos de energia. Tá? Então, muitas vezes a gente está conversando com as pessoas, mas elas não sabem nem como funciona o princípio, né, do consumo de energia sustentável. Então, é muito importante que a gente também bata esse papo com o cliente, com o amigo, com o conhecido, para que ele possa entender. Tá? E imagina, como eu falei, né, você está aí chegando no nível de graduação Purple, né, e você desfrutar de uma viagem fantástica de cruzeiro. Você e acompanhante, né? Você e a sua família, trocando ideias com pessoas que estão fazendo a diferença pelo Brasil, você compartilhando, e nós que estamos aqui com o nosso programa Mulheres de Luz, vocês imaginam a repercussão nacional que esse programa vai ter? Porque muitas mulheres querem empreender, mas na maioria das vezes elas têm um pouco mais de inibição, às vezes não sabe como abordar. A gente pode fazer um trabalho, inclusive levar essa informação em núcleos que a gente tem convivência, seja na igreja, seja no curso que a gente faça. Né? Quantas pessoas a gente está ali e a gente, às vezes, num bate-papo, a pessoa compartilha com a gente, poxa, eu queria estar envolvida com algo bacana, ou preciso gerar mais renda, né? E a gente tem uma informação privilegiada agora para compartilhar. Tá? E não para por aí, tem o resort nacional para os Lex Blue. Né? Eu já me imagino nessas boias, né? Nesses rios que tem nesses parques, nesses resorts, né? Que são maravilhosos. Eu espero ansiosamente pelas nossas viagens, tá? E eu tenho certeza que estaremos em todas elas, se a gente fizer um trabalho, lógico, sem ilusão, né, gente? A gente tem que fazer um trabalho consciente. Né? Eu faço esse exercício todos os dias, né? Que eu tenho que me tornar uma profissional cada vez melhor, diariamente, para que a gente possa, de fato, e com coragem, chegar nesses níveis de graduação. Né? Essas coisas não acontecem da noite para o dia, tá? Isso é um trabalho de construção, mas eu tenho certeza que se a gente coloca foco, né, fazendo um trabalho todos os dias, esses níveis de graduação eles vão acontecer. Acontece para todas as outras pessoas, por que não vai acontecer para nós? Né? E não para por aí, né? Tem outros destinos no nosso horizonte, né? Ensolarado, e a gente está aí com a tela aí de pagamentos, né? Os PIX são feitos direto na nossa conta bancária. Tá? A Alexandria está fazendo um trabalho muito bacana nesse mês de governança, para que tudo fique bem claro, pagamento de imposto de renda. Né? Você pode tanto receber na pessoa física ou na pessoa jurídica. A pessoa também que te fez esse convite pode te esclarecer sobre isso. Tá? O importante é que, semanalmente, a Alexandria paga os bônus de indicação, tá? E paga também, em 45 dias, o comissionamento. E tudo isso você acompanha lá pelo seu aplicativo, lá tem todo o histórico de tudo que você está fazendo aí com a sua rede de negócios, tá bom? E é muito simples e acessível, gente, é realmente um valor muito tranquilo, tá? Para vocês adquirirem a franquia de vocês. É uma promoção de pré-market, como eu falei, nós estamos aqui como responsáveis por expandir esse negócio para todo o Brasil. Então, você que está aí, que conhece pessoas que querem mais da vida, que querem construir um legado, é hora de você, não apresenta por telefone, tá? Mas é hora de você conectar a pessoa aqui nessa live com a gente, para que a gente possa falar desse negócio. Está tudo pronto, profissionalmente montado, para que você possa ser um profissional nível top, nível VIP, para que você possa atender com excelência todos os seus clientes. Então, essa promoção de pré-marketing, o valor inicial, né, e é único, tá, gente? De R$ 99,90, você já vai ter aí acesso imediato ao seu aplicativo na palma da sua mão. Se você pagar com Pix,
em minutos ele já está liberado. Se você pagar com cartão, depende da aprovação, né, da bandeira do cartão, né, porque hoje em dia os cartões fazem isso, não é uma questão da Alexandria, tá? Você, no máximo, amanhã de manhã já está, aí, se o seu cartão for rápido, né, na liberação, você já pode ter aí já acesso, ainda hoje à noite, ao seu aplicativo Lex e estar conosco nessa empreitada que eu te convido, né? Como eu falei para vocês, o nosso programa Mulheres de Luz, nós vamos ter, eu tenho aqui, olha, gente, eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Nós vamos montar, a apostila ela já está pronta, tá aqui, é um rascunho, tá, gente? Vou mostrar para vocês, olha, tá aqui, ó. A apostila já está pronta, tá? Com módulos, são 5 módulos, com várias aulas, tá? Com atividades para você se tornar uma líder de sucesso. A gente quer que você seja, de fato, uma referência comercial e empresarial através da Alexandria. E esse convite eu faço, estendo a todos, tá? Você que é casado, tem negócio com a Alexandria, conecta a sua esposa, vem para cá, a gente pode fazer a diferença. Existe, sim, um horário que a gente pode fazer negócios. Tá? Você pode agendar, determinar aí na sua rotina, não precisa ser todos os dias. Aqui a gente tem liberdade para trabalhar, né? E o valor da manutenção mensal, como eu falei para vocês, R$ 29,90, tá? E olha que incrível, a Alexandria, ela pensou em tudo. Então, quando você tem comissões a receber, para que você não tenha preocupação se o seu aplicativo está ativo ou não, ela vai descontar esses R$ 29,90 e você não precisa se preocupar em ficar habilitando ele fazendo pagamento de Pix, tá? Pagando a habilitação do seu aplicativo mensal, tá? Ela mesma já debita do seu comissionamento. Tudo isso, gente, está descrito, né, no manual do Lex, do consultor Lex. Eu recomendo que vocês leiam todos os manuais, todos os guias, para que vocês possam estar inteirados. No aplicativo, a gente tem lá um suporte técnico, que é uma inteligência artificial, que nos responde absolutamente tudo. Então, tudo que eu tenho, todos vocês terão, que é acesso à informação. E nesse momento é o que a gente precisa para fazer um trabalho com eficiência. Tá bom? Eu fico por aqui.